Então, no Brasil a gente sabe que desde norte a nordeste a sul do Brasil existem comunidades indígenas. E cada um é diferente do outro, né? Às vezes a gente sabe que muitos sofrem preconceito porque tem gente que fala assim, ó, ah, mas aqueles lá não parecem mais índio, não tem cara de índio. Então isso é um grande absurdo, porque as pessoas, desde a época dos bandeirantes, houve um grande massacre de matar indígenas, e muitas indígenas foram escravizadas, e muitas indígenas foram estupradas. Então o povo brasileiro, ele tem essa mistura de índio, sangue de índio, por quê? Porque houve um grande estupro brasileiro. E esse estupro as histórias não mostram, os livros também não mostram. Então, se você vai na aldeia, às vezes você encontra índios diferentes em todo o território do Brasil, não pode gerar preconceito, porque eles são indígenas de qualquer jeito. Então o preconceito no Brasil, ele é um exagero. Hoje em dia a gente sofre preconceito, por exemplo, tem indígena que é advogado. Ah, mas aquele lá não é índio mais. Tem índios hoje que são escritores. Então as pessoas falam, ah, mas aquele lá não é mais índio, porque ele já sabe ler e sabe escrever. Então eles acham que o índio é aqueles que ficam só na floresta, que não fala português, que não entende o mundo do branco. Não é assim. A gente tem um país imenso, com populações indígenas, cada um diferente do outro, de várias formas. Então hoje nós temos escola na aldeia, às vezes as pessoas criticam, ah, mas vocês não podem ter escola, vocês têm que ser nativo, vocês têm que só falar a língua de vocês, seguir só a religião. Então tudo isso é preconceito. Então as pessoas no Brasil, tudo tem um preconceito contra os povos indígenas. Então isso é um absurdo e a gente precisa orientar a sociedade. Porque no Brasil muitos nunca foi numa aldeia e não tem noção, né? Então na nossa aldeia às vezes já veio maluco de vir aqui na aldeia e ver nós de roupa. Ah, mas então vocês não são mais índios porque vocês andam de roupa? Eu falei, não, não é assim. Nós sofremos 400 anos de preconceito, porque naquela época o índio andava nu, e eles tinham preconceito contra o índio porque o índio andava nu. E hoje o índio usa roupa, daí eles falam ao contrário. Então o preconceito ele tem de todos os lados. Então as pessoas acham engraçado, ah, então você não é mais índio porque você não anda pelado. Eu falei, não, não é assim. É que o próprio indígena, ele teve que se adaptar ao sistema, né? E nessa adaptação, as pessoas não entendem, né? No sul, por exemplo, o povo indígena também chegou a andar pelado. Só que naquela época já tinha frio também. E como que o índio sobreviveu? Tinha que viver ao lado da fogueira. Só que com o passar do tempo, o índio do sul, principalmente, que sofre muito frio, é uma região fria, ele teve que se adaptar à roupa. Então isso foi uma coisa assim que as pessoas nunca entenderam. Então é um absurdo você chegar e imaginar, assim, ah, mas o índio vai sair da floresta e vai andar na Avenida Paulista em São Paulo e vai andar pelado? Não tem sentido, porque o próprio índio sabe que não tem sentido andar na Paulista pelado, né? Porque ele vai se adaptando a certas coisas. Então, por exemplo, o brasileiro, eles se adaptaram a tudo que é do índio. E o índio não causou nenhum preconceito contra ele. Então o índio, com esse contato de invasões, o que acontece? O branco foi pegando tudo do índio. Então quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles não vieram com marmitex, eles tiveram que se adaptar ao que o índio come. Então os brasileiros comem farinha de mandioca, comem farinha de milho, comem um milho assado, você entendeu? Come pamonha, come curau, bebe guaraná, toma açaí, você entendeu? Dorme na rede, né? Vai no sul, aprenderam a usar com os guarani, tomar o chimarrão, aprenderam até a fumar no cachimbo, porque o cachimbo é dos povos indígenas. Os brancos hoje usam cachimbo também, né? O fumo de corda, que hoje a população usa como cigarro, mas o fumo é dos povos indígenas. Então tá cheio de coisas. A pipoca que todo mundo usa no Brasil, você entendeu? Então essas coisas são coisa indígena que as pessoas não falam. E o índio não causou nenhum preconceito pelos brancos estar usando as coisas nossas. Os brancos usam rapé, que é do índio. Os brancos tomam ayahuasca, que é um remédio indígena. E muitos remédios que existem no Brasil, por exemplo, você vai em São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil, você encontra aquelas pessoas que são raizeiros, que vendem remédios. De onde veio esse conhecimento? Dos povos indígenas.
Então, o índio não causou preconceito. Ah, mas vocês não é índio, não sei o que, vocês viraram, quer dizer, vocês não viraram índio? Não. Então, o branco continua branco, brasileiro em geral, né? E o índio continua indígena, não importa se dessa mistura que houve, porque a mistura é uma coisa inevitável, desde 1500 acontece. Então, graças às invasões, né, que aconteceu no Brasil, que existe essa miscigenação. Essa miscigenação ela vem desse estupro massacrante que aconteceu. Então por isso que as pessoas não entendem. Então tem que entender o mundo indígena, entenda. Se você entende como que é uma cultura indígena, primeiro respeite. Se as pessoas respeitarem, daí vai entender melhor como que o índio pensa, porque o índio também pensa, o índio também tem sua filosofia de vida, e as pessoas não entendem e fica causando preconceito contra os povos indígenas. Então nós temos nossa língua, nós temos nossa religião, nós temos nossos costumes, então as religiões de fora vêm na aldeia e não entende e começa a falar coisas absurdas, né? Falar que isso aí é coisa do diabo. Não é coisa do diabo, isso aqui faz parte da nossa religião. Então, quem desrespeita uma religião, esse sim está com o diabo no corpo, né? Então a gente tem que entender que cada povo tem sua religião e seus costumes. Do mesmo jeito que o índio respeita a sociedade precisa respeitar o povo indígena. Então isso precisa ser entendido. Muito bom. Muito bom.